Meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida e meu querido jovem, como vocês estão? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma manhã, com o nosso coração cheio de gratidão por este privilégio de estar aqui com essa sensação de estarmos bem e de estarmos também aqui produzindo algo bom, vivendo um bom momento da nossa vida. E podemos estar fazendo isso junto com você, com essa sensação gostosa de que nós estamos na presença desse Deus, nós estamos aqui debaixo dos olhos deste Deus, debaixo dos cuidados deste Deus, desfrutando do amor de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui com essa sensação de estarmos em um lugar seguro, vivendo um momento de paz, um momento de alegria. Graças a Deus, e tendo este privilégio de poder estar compartilhando também com você este momento, dando um testemunho que, como filhos de Deus, nós temos o privilégio de estarmos aqui gozando desse viver em paz. A palavra de Deus deixa clara que aquele povo que conhece o Senhor, o seu Deus, ele se torna forte e ativo. E a palavra e a promessa do Senhor que essa nação que conhece o Senhor, o seu Deus, ela é uma nação feliz. Graças a Deus por isto, nós estamos aqui vivendo este momento. Nesses dias nós temos falado uma palavra específica para casais. Deus ele tem nos direcionado, depois de tudo aquilo que Deus tem feito, né, todos os milagres que Deus tem operado na nossa vida em todas as áreas, e a vida conjugal também ele não deixou de fora. O Senhor também ele tem cuidado da nossa vida conjugal. Graças a Deus por isso. Eu sei que essa também é a sua experiência, a despeito de todos os desafios que nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida e também na vida conjugal, mas nós estamos aqui para testemunhar, né? Que graças a Deus, em todas essas coisas nós temos sido mais do que vencedores, porque nós estamos diante deste Deus que dia a dia, a palavra de Deus fala que Deus prova o seu amor para conosco. E dentro da vida conjugal, graças a Deus, nós também temos percebido, temos de fato, estamos aqui para testemunhar que esse Deus, ele prova o seu amor para conosco. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre a vida conjugal e nós chegamos em um momento muito feliz, né, de falarmos. Nós tivemos que passar por tantas situações, falarmos de tantos assuntos, né? Graças a Deus que Deus deu graça, aquilo que foi necessário nós falarmos sobre discutir a relação, dos desgastes, né? Graças a Deus também nós ficamos alegres pela porta que o Senhor abriu para nós, de nós abrirmos o nosso coração. Graças a Deus também agora nós chegamos em um momento, tomando essa palavra que Deus tem dado para nós de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De uma maneira muito feliz nessa manhã, eu quero estar falando agora, né, de dentro deste vaso, que é o amor e a moderação. Graças a Deus, nós chegamos aqui nesse momento de continuarmos falando desse estado de moderação. Graças a Deus. E é dentro desse estado de moderação que o tema que nós queremos falar hoje, né? Dentro desse espírito de moderação,
de amor e de moderação. Aí agora nós precisamos falar, hoje nós vamos falar sobre aquilo que é necessário de se falar, que são as conversas, né? As conversas assertivas. Graças a Deus nós precisamos, no áudio anterior nós falamos a frase famosa de Sócrates: fale para que eu te veja. Mas graças a Deus não é apenas falar, não é apenas abrirmos a nossa boca e colocarmos para fora aquilo que está no nosso coração, mas dentro desse espírito de moderação, agora o convite do Espírito Santo para a nossa vida. Nós precisamos falar com responsabilidades. E o tema que eu quero falar é sobre conversas assertivas. O que são conversas assertivas? Eu tenho aqui uma definição, olha. É aquela que consegue passar as informações com clareza, dinamismo e respeito, obtendo o retorno esperado. Conversas assertivas é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinamismo e respeito, obtendo o retorno esperado. Nós falamos sobre discutir a relação. Se nós não temos essa realidade de que a nossa maneira de falar, ela precisa estar dentro desse formato de conversas assertivas, nós não vamos conseguir comunicar aquilo que precisa ser comunicado, nós não vamos conseguir nos fazermos entendidos. E o resultado disso, que no primeiro momento de nós discutirmos a relação, nós já vamos estar no negativos, nós já vamos sairmos perdendo. E nessa manhã nós estamos aqui para falarmos sobre as conversas assertivas, que agora que nós já passamos por essa fase de discutir a relação, de abrir o nosso coração tanto ao cônjuge quanto a Deus, agora nós estamos no estágio do amor e da moderação. Agora a nossa vida conjugal, ela está acontecendo dentro de um vaso que se chama amor e moderação. E é dentro desse vaso, agora desse momento do amor e da moderação, que a palavra deixa claro, gostaria de repetir, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Atentes, amor e moderação. É o estágio em que nós estamos vivendo agora a nossa vida conjugal. Não sei qual é o seu momento, mas se por um acaso, infelizmente, esse não seja o seu momento, se derrame diante do Senhor, se renda ao Senhor. Nós não estamos sozinhos na nossa vida conjugal, não está somente o marido e a esposa. Graças a Deus nós temos o Senhor conosco. A palavra de Deus é clara, ele desceu para estar sempre conosco. O Senhor vai estar conosco todos os dias. Então, se esse ainda não é o seu momento, saiba que essa é a direção, é isso que Deus tem para a sua vida. Então, anele estar agora vivendo a sua vida conjugal dentro desse estado de amor e de moderação, que quando Deus planejou a vida conjugal para nós, o desejo de Deus era nos vermos neste momento. Nós somente estamos na vida desfrutando do privilégio de estarmos na vida conjugal. É porque Deus ele planejou isso para nós. E esse planejamento de estarmos hoje contando os nossos dias dentro de um viver conjugal, de um relacionamento, faz parte dessa bênção de sermos uma nação feliz que temos Deus como nosso Senhor. Então a conversa assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza.
graças a Deus, atentes para isto. Vamos nos atentarmos para como nós comunicamos, né? Aquilo que nós temos falado e aquilo que se tem necessidade de falar. Como nós temos falado? Nós temos falado com clareza as informações que o nosso cônjuge tem recebido são de fato as informações que nós queremos comunicar, que muitas das vezes pode acontecer de eu não comunico bem com a minha esposa, aí eu não passo bem a informação. Se essa informação não chega adequadamente, né, aos ouvidos da minha esposa, isso quer dizer que eu não estou conseguindo ter um diálogo assertivo. Eu não estou conseguindo passar as informações com clareza, com dinamismo e com respeito. Se eu não falo, né, se eu não comunico com clareza e com dinamismo e com respeito, qual é o resultado disso? O resultado disso é que eu não tenho o retorno esperado. Né? Vamos guardar isso, esse passo a passo. Eu preciso, né, a comunicação assertiva é isso, eu preciso, com clareza, comunicar aquilo que está realmente no meu coração, como eu estou vendo a vida, não é verdade? Como eu estou percebendo o momento em que nós estamos vivendo. No áudio anterior, nós falamos que a nossa boca fala da abundância do coração. E a conversa assertiva é nós conseguirmos comunicar aquilo que realmente está no nosso coração. Para isso, nós precisamos de clareza, dinamismo e respeito. Né? Porque se nós não temos essa clareza, não comunicamos com dinamismo, nós não comunicamos com respeito, nós não vamos ter o quê? O retorno esperado. Aí, quando nós não temos o retorno esperado, aí é que nós falamos que essa, esse discutir a relação, nós começamos a nossa perda e os nossos prejuízos na nossa vida conjugal, ele começa aí. Graças a Deus. Por que nós precisamos ter esse cuidado em comunicar? Porque existe temas muito sensíveis. Às vezes, a minha maneira de comunicar sobre certos assuntos, né, torna, fragiliza o nosso cônjuge, a maneira como nós abordamos, nós ferimos o nosso cônjuge, nós o desconcertamos, né, nós o fragilizamos. Olha só, então existe as conversas assertivas, que é essa preocupação que eu tenho, que eu preciso ter em passar as informações. Nós estamos agora falando com alguém que é um ser inteligente, que é um ser racional, mas que é um ser também que tem uma emoção, não é verdade? Então, quando nós não comunicamos de uma maneira assertiva, nós, nós desconcertamos as emoções do nosso cônjuge. E aí, qual que é o próximo passo? Olha só, nós, é, nós tornamos, né, nós mexemos com essa parte insensível. Olha só, graças a Deus, quando nós não falamos adequadamente, nós estamos aí, né, provocando insensibilidade no nosso cônjuge. Olha só, dependendo da maneira que nós falamos, nós podemos deixar o nosso cônjuge apáticos. O que é apáticos? Totalmente desinteressados. O nosso cônjuge, ele fica totalmente desinteressado pelo assunto, porque nós não estamos comunicando assertivamente. Nós também corremos o risco de provocar no nosso cônjuge insensibilidade,
que de acordo com a maneira que nós falamos, se o nosso cônjuge ele não se tornar insensível, porque agora ele é um ser que tem uma emoção, ele vai adoecer. A maneira que nós comunicamos, a maneira que nós falamos de certos assuntos, pode adoecer a alma do nosso cônjuge e ele pode se tornar insensível, né? Ele vai ficar apático, ele vai ficar desanimado, ele vai ficar desinteressado, ele pode ficar indiferente, não é verdade? Ele pode ficar pusilânime. O que é pusilânime? Ele é fraco de ânimo, ou seja, há uma indisposição no nosso cônjuge de nos ouvir, porque nós não estamos falando de uma maneira assertiva. As palavras, elas também ferem, as palavras também destroem. Então, e nós estamos falando isso porque agora, no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos agora dentro desse espírito de amor e de moderação, dentro dessa realidade do amor e da moderação, que esse estágio para onde o Espírito Santo nos conduziu, nós gozamos deste privilégio de falarmos assertivamente e enquanto nós falamos, né, o Espírito Santo ele entra no coração do nosso cônjuge, né? Porque se nós formos vermos bem, olha só, todo esse estado de apatia, todo esse estado de impassibilidade, de desânimo, de desinteresse, todas essas coisas, elas somente são provocadas no nosso cônjuge enquanto nós falamos, é porque não existe Deus na nossa maneira de falar. A conversa assertiva, principalmente a característica principal, que ela é carregada de amor, que é o próprio Deus. Isso não é conto de fada, não. Isso não é romantismo, não. Isto é uma necessidade. O nosso casamento, ele é um negócio de Deus e ele tem 100% de chance de dar certo, mas nós queremos sermos bem honestos, segundo a minha experiência e segundo aquilo também que nós temos visto. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e partirmos para a luta, porque na verdade o viver conjugal, nós precisamos entender que ele é trabalhoso sim, mas ele é prazeroso também. Trabalhoso sim, prazeroso sim. Então, graças a Deus, agora nós estamos falando desses temas, desses assuntos, da nossa maneira de falar, que torna o nosso cônjuge insensível. Graças a Deus. Dependendo da maneira que nós falamos, né? Aí nós podemos sermos vistos pelo nosso cônjuge como uma pessoa ácida. Se a minha pessoa é vista pelo meu cônjuge como uma pessoa ácida, que a minha maneira de falar fere, aí o que acontece? Nós não vamos ter sucesso na nossa maneira de falar. A minha maneira de falar, né? Eu posso me apresentar para o meu cônjuge, né? É forte isso. Se eu sou visto pelo meu cônjuge como aquele que tem uma postura ácida, primeira coisa que o meu falar vai ter para o meu cônjuge é um sabor azedo. O meu cônjuge, ele não vai ter apetite, ele não vai ter reciprocidade. Não, se eu não comunico adequadamente e eu provoco insensibilidade no meu cônjuge, não vai haver reciprocidade, ou seja, não vai haver interesse nessa conversa, nesse diálogo.
né? Graças a Deus. Então, o nosso cônjuge pode não levar em consideração aquilo que nós estamos falando, né? Graças a Deus, ele não vai se sentir envolvido nesses assuntos, né? A conversa ela vai terminar pobre, não é verdade? Porque não, se não há reciprocidade, então esse é uma das advertências para a nossa vida conjugal. E nós somente estamos falando isso porque agora nós estamos nesse estágio. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Nós já passamos por poucas e boas no nosso relacionamento. Não é verdade? Imagine o seu relacionamento como a plantação. Primeiro prepara-se o solo, dá trabalho, que é o nosso início, o início da nossa vida conjugal. Por um lado ele é prazeroso, mas por outro lado também tem muita coisa para se fazer. Precisa-se trabalhar a terra, precisa-se lançar a semente, precisa adubar, precisa regar, até chegarmos ao estágio que nós estamos vivendo agora, de o nosso relacionamento conjugal ser como esse jardim, onde agora o nosso relacionamento conjugal, ele não só nos dá, lembra do jardim do Éden? Árvores agradáveis à vista e boas para alimento, até chegarmos ao estágio de agradáveis à vista e boas para alimento, dá trabalho. E nós tivemos trabalho árduo, tanto o marido quanto a esposa tiveram um trabalho árduo para chegar até esse momento. Por isso que nós estamos falando que agora, para nós conservarmos a beleza e os frutos no nosso jardim, que é o nosso relacionamento conjugal, nós precisamos tomar cuidado. Foi difícil chegarmos até aqui e para nós prosseguirmos com a nossa vida conjugal, não é questão de ser difícil, mas é questão de nós termos cuidado, sermos cautelosos. A vida ela está muito desafiadora. Na verdade, nós, tanto o marido quanto a esposa, nós sofremos investidas de todos os lados. E o, e o relacionamento conjugal, a nossa vida conjugal, é esse lugar de refúgio, tanto para o marido quanto para a esposa. É esse lugar onde nós podemos entrarmos e os dois agora ocultarmos em Cristo, tanto o marido quanto a esposa em Cristo. Mas eles precisam fazer isso juntos. Eles precisam fazerem isto juntos e têm o privilégio de fazerem isto juntos. E um sinal de que tanto o marido quanto a mulher, eles estão em Cristo, é eles terem compromisso, haverem entre eles este comprometimento de comunicar-se assertivamente, para nós não ferirmos a emoção do nosso cônjuge, não torná-los insensíveis, na verdade, e nós não aparecermos para o nosso cônjuge como esse essa pessoa que fere, essa pessoa ácida. Então nós precisamos atentarmos. Este é o momento que nós estamos vivendo. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque a nossa maneira de falar, por um lado, é confusa, né? Se nós realmente, de fato, nós temos essa responsabilidade de um falar assertivo, nós precisamos sempre fazer essa pergunta para o nosso cônjuge: meu amor, eu estou me fazendo compreendido para você? Na verdade, quando eu falo, isso é uma cobrança ou isso é um desejo? Ou é um lugar que nós queremos estar chegando juntos?
isso que eu te falo é um lugar para onde eu quero que nós dois desfrutemos juntos? Ou é apenas mesmo, né, uma maneira, né, descompromissada de falar que fere, que faz com que o cônjuge tenha que se esquivar dessa conversa, desse diálogo, e faz com que haja calafrios na hora de se discutir a relação? Me perdoe se eu estou sendo aqui usando uma palavra muito agressiva, mas a intenção neste momento é fazer com que você veja o momento que você tem o privilégio de viver, que é esse momento na sua vida conjugal, que é esse estágio de amor e de moderação. Este é o momento que Deus preparou para nós na vida conjugal, depois de tantos apertos que nós passamos, depois de tantos os desafios que tanto o marido quanto a esposa tiveram que enfrentar. Vamos crer nisso, meu querido irmão, minha querida irmã, querida e querido jovem, que nós estamos em um momento agora de colheita. Graças a Deus, ralamos para preparar o solo, ralamos para semear, para regar, ralamos para capinarmos, e agora chegou o momento de nós comermos do fruto. Agora, o nosso relacionamento conjugal é um jardim, igual o Cântico dos Cânticos nos fala. É um jardim fechado, onde o marido e a mulher agora podem desfrutar de tudo aquilo que eles plantaram juntos, de tudo aquilo que eles laboraram juntos. Não pense que isso é uma utopia. Isso é algo totalmente possível. Deus planejou isso para nós. O casamento é um negócio de Deus. Graças a Deus nós queremos ler algumas porções aqui. O versículo que eu quero deixar para a nossa meditação é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Isso que nós estamos falando aqui, né, de conversas assertivas, desse cuidado que nós precisamos ter para não deixarmos o nosso cônjuge insensível, né, pelos assuntos que nós temos falados, e que nós também, esse cuidado que nós precisamos ter de não nos aparecermos, não nos apresentarmos ácidos diante de nosso cônjuge, falando de certos assuntos. Ah, tome a palavra de Deus como uma direção para a sua vida. Nós somos cristãos. O Espírito Santo está neste negócio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 fala: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Não seria isso que Deus queria falar com você, marido, mulher? Será que as nossas conversas têm sido assertivas? Será que o estado em que se encontra o nosso cônjuge na sua emoção, totalmente fragilizado, não é porque nós não temos comunicado assertivamente, aí provocou esse estado de insensibilidade no nosso cônjuge. E agora, a discutir a relação, a abrir o coração, nada dessas coisas tem a menor importância para o nosso cônjuge, porque nós nos tornamos ácido, nós nos tornamos uma pessoa ácida, nós nós não somos apetitosos para o nosso cônjuge. Será que o meu cônjuge, ele não perdeu o apetite na minha pessoa? Porque quando eu falo, eu firo. Quando eu falo, eu agrido emocionalmente, eu violento a consciência do meu cônjuge. Será que quando eu falo, eu não causo dano na vida do meu cônjuge? E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Pondera o que acabo de dizer,
porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Nunca que Deus fala algo conosco, eu tenho visto isso na palavra de Deus, se não há esperança. Jamais Deus ele nos chama a atenção para algo se realmente não há esperança. Se Deus está falando conosco nesta manhã e neste nível, é porque Deus tem esperança no nosso relacionamento. Graças a Deus, eu gostaria de ler ainda mais um versículo, né? Está aqui, Colossenses, Colossenses capítulo 3, do versículo do 12 ao 16. Versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nós estamos agora falando desse compromisso que nós precisamos ter diante do nosso cônjuge, de falarmos assertivamente, de cuidarmos da emoção do nosso cônjuge, de não aparecermos como uma pessoa ácida. Qual é a cura? Qual é a cura para esse nosso, para o nosso ser, para nós não provocarmos isso no nosso cônjuge e para nós darmos ao Espírito Santo de Deus a oportunidade de ser infundido no coração do nosso cônjuge, enquanto nós falamos, nos livrando deste risco de nós nos tornarmos uma pessoa ácida, que faz com que o nosso cônjuge não se interesse nem pelo nosso falar e nem pela nossa pessoa. Olha o risco que nós corremos por não falarmos adequadamente. O nosso cônjuge, ele perde o interesse pela nossa maneira de falar, mas não somente pela nossa maneira de falar, ele perde também o interesse pela nossa pessoa. É isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Qual é a cura? Onde que está a cura? Colossenses capítulo 3, versículo 12, fala assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos, olha só, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se por um acaso essa é a realidade no seio do seu casamento, o que está faltando para nós, o que está faltando para nós é ternos afetos de misericórdia. Você sabe o que é ternos afetos de misericórdia? Ternos afetos, cheio de ternura, em ter misericórdia. A misericórdia quer dizer que a misericórdia é aquilo que se é oferecido, mas que não se merece. Uma pessoa que recebe misericórdia quer dizer que ela recebeu aquilo que ela não merecia, não é verdade? E muitas das vezes, né, quando nós vamos, dependendo do desgaste do nosso relacionamento, nós passamos a achar que o nosso cônjuge não merece nada. A verdade é essa. Nós nos perdendo, né, nas nossas vaidades, nos perdendo no nosso narcisismo, nós passamos a viver a vida conjugal achando que o nosso cônjuge não tem nenhum direito. Nós só conseguimos ver o lado negativo, o lado que nós somos ofendidos, que nós somos magoados, que nós somos defraudados, né? Se não há esse transporte para esse vaso que nós falamos, que é o vaso do amor e da moderação, nós vamos ver a vida da pior maneira possível. Mas o convite do Senhor para cada um de nós nessa manhã é nós o quê? Nos revestirmos desses ternos afetos de misericórdia. Ou seja, segundo, eu posso estar equivocado na minha visão, mas se eu neste momento percebo que o meu cônjuge não merece, mas eu vou abrir todo o meu ser para que o Espírito Santo me encha de ternura, de ternura. E ainda que o meu cônjuge
segundo a minha maneira de pensar, que o meu cônjuge possa não estar merecendo, mas eu vou encher de ternura e eu vou ter misericórdia. E eu vou permitir que esse Deus trabalhe no meu coração aquilo que ele é, a bondade de Deus e a humildade. O que é bondade de Deus? É aquilo que é a essência de Deus. A palavra de Deus fala que esse Deus é um Deus bom. E o que é essa humildade? A humildade é que ela está relacionada com o meu esvaziar. Olha só, de bondade e de humildade. O que é humildade? Humildade é como se eu pegasse o meu vaso com todas as minhas convicções, os meus arrazoamentos, e entornasse aquilo fora, e me tornasse um vaso vazio, né? E agora este vaso vazio, ele pode ser cheio de mansidão e de longanimidade. Aí, quando eu sou tomado desses ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, né? Esse espírito diz me esvaziar, eu sou cheio de mansidão, eu sou cheio de longanimidade. Ninguém que é cheio de mansidão e de longanimidade, ele tem dificuldade em falar assertivamente. Aquele que é cheio de mansidão e de longanimidade, ele não fere a emoção do seu cônjuge. Aquele que é cheio de emoção e de longanimidade, ele não se apresenta ácido diante do cônjuge. Há muita esperança para a nossa vida conjugal. A vida conjugal está para além de apenas desfrutarmos da intimidade sexual. A intimidade sexual é só um complemento, é uma recompensa pela nossa, por aquele cuidado que o Espírito Santo tem colocado na nossa vida. Então, a palavra que eu quero deixar para a nossa meditação nessa manhã, que o Espírito Santo fale conosco todo o nosso dia. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos santos e amados. Deus está fazendo essa obra em nós, está trabalhando em nosso coração. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Agora, tomados desses ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, nós vamos nos apresentar diante do nosso cônjuge, cheios de mansidão e de longanimidade. E cheios de mansidão e de longanimidade, nós vamos estar em uma posição que nós curamos o nosso cônjuge, que nós guardamos o nosso cônjuge de nos ver, né? Ver a nossa pessoa falando algo que não procede, né? Totalmente ofendendo a sua alma e nos tornando uma pessoa ácida. O que Deus quer para mim e para você nesse dia, meu querido irmão, minha querida irmã, querida e querido jovem, é encher o nosso ser, colocar para dentro do nosso ser esse espírito de mansidão e de longanimidade, para nós podermos ter condição e o direito de vivermos a nossa vida conjugal, agora cheios desse espírito de amor e de moderação, e podermos viver aqui nessa terra como essa nação do Senhor, como esse povo feliz, que porque tem o Senhor como seu Deus. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração essas palavras e que, principalmente, a cada instante, você entenda que você tem um lugar para chegar nesse dia, que é ser cheio de toda a mansidão e longanimidade. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração e eu deixo para você um forte abraço fraterno em Cristo.